A gravação começará em breve. Você está apresentando e rodando. Sobre Augusto Conte, antes de começar a gravação, alguém tem alguma dúvida da aula passada? Não entendeu a matéria? O surgimento da sociologia de Conte? Não? Ô, professor, Oi? no slide que você passou até o segundo estado, não passou? O terceiro não chegou ainda, né? Não. Eu vou começar agora do terceiro. Ah, tá bom, tá bom. Vou retomando aqui para a gente partir de um ponto comum. Beleza? Obrigado, meu amor. Então, eu expliquei para vocês a teoria dos 3 estados de Augusto Conte e falei para vocês que a história, para ele, ela tem um desenvolvimento linear, né? Às vezes, povos convivem, né, com cada um num estado diferente. O estado fictício ou mitológico, o estado metafísico, né, o abstrato, e agora o terceiro estado. Então, não necessariamente é uma progressão linear. Então, o que fala Conte é que o que acontece é que as sociedades tendem a esse mesmo desenvolvimento, tá bom? Então, o primeiro estado, ou estágio, aí depende da tradução, fala daquele povo, daquela cultura que baseia, então, o seu conhecimento, a sua visão de mundo, numa visão mitológica ou religiosa. Eu vou explicar melhor na aula de filosofia isso, tá? Então, mito e religião está junto ali. Então, essa visão abstrata, mais simbólica da realidade, tá? Onde eu crio deuses e heróis para explicar a sociedade. No estágio metafísico, quando te compara a adolescência da humanidade, então, se caracteriza por essa busca das essências, das origens, das finalidades, dos porquês. Nós vimos isso, inclusive, na questão de filosofia, né? Que a filosofia busca sempre a finalidade das coisas, um porvir das coisas, um objetivo, uma essência das coisas. Então, a reflexão em torno da argumentação é importante na filosofia. Mas olha só, para Conte, o estágio mais avançado e o principal estágio, ou estado, é o que ele chama de estado positivo ou científico, que é aquele momento da história da humanidade em que a ciência se coloca como dominadora, se coloca como a grande explicadora da realidade. E que ciência é essa? É a ciência que estuda fatos, é a ciência que se debruça sobre objetos, é a ciência que não fica discutindo questões puramente teóricas, mas que vai se ater à observação, à medição, ao controle, através de um método específico. Beleza? Esse estado, para Augusto Conte, deveria estar acima, né, coordenando os demais estados, ou os demais estágios. Seria o estado superior. A gente está ouvindo agora uma discussão política mais contemporânea, que é a briga aí, né, entre o que diz a ciência, a Organização Mundial da Saúde, e o que diz, sei lá, os políticos, as religiões. Olha a discussão aí, né? A religião, não tem nada disso, tal. Algumas religiões tentando desmistificar essa questão do coronavírus, por uma visão mágica da realidade. Os políticos, né, de repente, não, isso não é nada. Então, essa visão teórica ou argumentativa da realidade, Augusto Conte fala, nada se sobrepõe aos dados científicos, né? Nós temos, sim, mortes, nós temos, sim, pessoas que estão passando por dificuldades respiratórias e nós não sabemos a cura. Ontem foi publicado um estudo lá nos Estados Unidos que, de fato, ainda não chegamos à cura, né? Nenhum remédio, nem a tal da cloroquina, é capaz ainda de resolver essa questão. Acabaram de fazer esse estudo. Aqui no Brasil também, lá em Manaus, também chegaram nessa mesma conclusão. Então, a ciência procurando explicar os fatos. Estão me ouvindo? Estão acompanhando minha aula? Sim. Sim. Ah, maravilha. A voz de vocês é um bálsamo ao meu coração. Moçada, olha essa imagem, ela é representativa, né? Ela é uma pintura aí do Rembrandt,
ou do Rembrandt, não sei como que vocês pronunciam isso, como que a professora de artes pronuncia isso, né? Esse pintor aí holandês, lá do século XVII, é uma obra clássica, né? É a lição de anatomia do Dr. Tulpe. Então, o que antes, a ciência antes era vista como pura especulação e como pura teoria sobre os fatos. Agora, para conhecer o ser humano, para conhecer o corpo humano, o que eu faço? Eu corto o ser humano. Eu abro o ser humano. Eu vejo o que tem lá dentro, literalmente, do ser humano, né? Então, essa é uma nova visão que domina, então, a humanidade a partir da Revolução Industrial, da Revolução Científica do século XV, XVI, XVII, certo? Quando nós chegarmos a esse estágio, né, em que a ciência é a grande explicadora da realidade para Augusto Comte, nós então atingimos o ápice da evolução humana, né, o estado positivo ou científico, beleza? Onde a ciência domina as explicações, tá bom? Então, essa explicação, ela não é simples, né? Comte, ele faz uma gigantesca, um esforço gigante para tentar unir, juntar as várias formas de explicação da realidade. Ele junta várias ciências, né? Psicologia, história, física, química, biologia. Ele faz um conjunto de relações de causa e efeito e apresenta isso, e diz que a ciência deve partir desse conjunto para explicar a realidade, né? Que os fenômenos não são autônomos, né? Pensa que, por exemplo, quando você leva aí um fora, um chifre do seu namorado ou da sua namorada, você fica com dor de barriga. O que uma relação amorosa tem a ver com um problema fisiológico, né? Então, essas relações, elas precisam ser estudadas complementarmente. E esse é o papel da ciência, né? Cada ciência estudando o seu campo de ação, e aí juntando essas informações para um resultado mais completo e mais complexo da realidade, dos fenômenos. Tudo bem? O grande lema do positivismo e desse estágio, né, do estágio científico, seria o ver para prever. O que isso quer dizer? Quando eu estudo os fatos, quando eu conheço os fatos, quando eu conheço sua lógica interna, eu sou capaz, inclusive, de prever acontecimentos, né? O que o mundo não conseguiu, apesar dos alertas dos vários cientistas, né? Com relação aí a grandes problemas climáticos, epidemiológicos, não é de agora, gente, que os cientistas falam dessas grandes crises epidemiológicas, né? Os grandes infectologistas já estão alertando isso já há muito tempo. Ou seja, vendo como a sociedade está caminhando, nós já conseguimos prever um cenário. E isso é totalmente o estágio positivo de Augusto Comte. Essa previsibilidade, ela é importante e ela permite, inclusive, um avanço, um progresso das humanidades, da vida do ser humano na sociedade. Tá bom? Então, Comte atribuía à sociologia, em seu grande projeto de reformulação social, ele quer dizer, então, que a sociologia seria responsável pela condução da política e serviria de instrumento para o estabelecimento da ordem social. O que ele quer dizer com isso? Que o papel do sociólogo é estar antenado, é estar por dentro de todo esse avanço científico e ser capaz, então, de dar sugestões, orientações para a condução dos problemas sociais, para a condução das políticas sociais, para a condução das medidas a serem tomadas na sociedade. Então, o sociólogo seria uma espécie, para Augusto Comte, de grande pensador da humanidade, porque seria esse cara que vai juntar várias informações e colocar isso num plano concreto de ação para resolver os problemas sociais. Ontem, eu estava assistindo um programa na rádio CBN, e estava lá sendo entrevistado um sociólogo e uma antropóloga. É impressionante a análise que eles fizeram do que está acontecendo no mundo, né? No mundo da política, do trabalho, com essa crise do coronavírus. Então o sociólogo trazia informações de vários dos jornais, de pesquisas, de países e tal,
Ele juntava isso na sua análise. Então, para Comte, é esse o papel da sociologia. Servir como grande professora, né, mediadora dos problemas sociais. Tudo bem? Deixa eu só dar um passo avante aqui. Não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Estamos dando o nosso horário. E na próxima aula, eu retomo da posição, então, que Augusto Comte ele vai radicalizar um pouco a sua posição, né? E ele que era contra aí, o estágio fictício ou mitológico, ele próprio vai chegar aí a propor uma espécie, né, entre aspas, de religião da humanidade, mas é uma religião com características bem diferentes, tá bom? Do que as religiões que nós conhecemos aí, como religiões de tipo de crença, né, de divindades e de deuses. Tudo bem? Professor. Oi! Ele é aquele cara lá que falava do capitalismo, que o último estágio da humanidade é o capitalismo? Ou eu tô confundindo com algum que a gente viu no passado? O Comte, ele vai ser uma grande ferramenta do capitalismo. Eu não estou tentando lembrar de qual filósofo você está falando. Professor, acho que ele está falando de Marx, não? Então, é isso que eu estou confundindo, porque para Marx, o último estágio da humanidade não é o capitalismo. O capitalismo é uma etapa na história da humanidade e que precisa ser superada. E que para Marx vai ser superada pelas próprias contradições internas. Inclusive, você falava isso ontem na entrevista, né? Essa crise do coronavírus está colocando em xeque o modelo de sociedade capitalista, né? Se falava antigamente, vou falar isso numa próxima aula, quem sabe, mas do modelo de Estado mínimo, ou seja, o Estado intervindo super pouco e a economia caminhando por conta própria, né? O chamado neoliberalismo, diminui o Estado e dá autonomia para as empresas. E agora a gente está vendo nessa crise capitalista as empresas pedindo socorro para os estados, né? Estado, me socorre aqui, me dê um dinheiro para poder pagar meus funcionários. Então, a gente está tendo uma crise aí do capitalismo, do modo de viver aí, com o Estado mínimo. Parece que isso não está dando certo em grandes crises humanitárias. Mas voltando à sua pergunta, o Comte, isso eu queria falar mais para frente, ele vai ser um grande defensor do capitalismo. A sua filosofia, porque ele é antes um filósofo que um sociólogo, quem vai trabalhar sociologicamente a visão de Comte vai ser o Durkheim, que eu vou falar na frente, mas o Comte, na sua filosofia, estimulando, valorizando, enaltecendo o papel da ciência, essa ciência vai estar a serviço do desenvolvimento industrial, da produção de máquinas e, portanto, do desenvolvimento das grandes empresas. Então, a sociologia de Comte vai entrar como uma luva, né, no desenvolvimento capitalista. Ele vai ser considerado um grande pensador do desenvolvimento burguês, tá bom? Então, ele vai ser aí um grande nome de referência para o mundo burguês, liberal e capitalista. A gente vai ver isso e a influência disso no Brasil, inclusive na sua própria escola, né? Na organização do nosso currículo escolar e na organização da nossa política nacional, a influência do positivismo. Tudo bem? Dúvidas? Galera, vocês não sabem como foi bom falar com vocês, como é bom ouvir vocês. Senti muita falta de vocês. Espero que na próxima aula, também de sociologia, eu possa, de filosofia, eu possa ouvir vocês e eu ter a interação de vocês por áudio, tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Pifou de novo? Tô, senhor. Sim. Não, tô ouvindo. Sim, senhor. Então, moçada, se ficou tudo certo aí, até a próxima aula, a gente se vê. Um grande abraço. Falou, senhor. Tchau, senhor. Falou, senhor. Tamo junto. Tchau, senhor. Pode mandar para mim que eu respondo, beleza? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Falou, Obrigado. falou. Valeu, valeu.